O simple present é um dos tempos verbais mais usados no inglês. E hoje eu vou te ensinar como usar ele de forma prática, simples e sem enrolação. E ainda vou revelar um erro muito comum que a maioria dos brasileiros comete. No vídeo de hoje a gente vai desvendar o simple present, um dos tempos verbais mais usados na comunicação do dia a dia. Simple present é um tempo verbal que usamos para falar de verdades absolutas ou fatos. Por exemplo, the sun rises in the east. O sol nasce no leste. Ou também de ações habituais, por exemplo, I drink coffee every morning. Eu tomo café toda manhã. Ou seja, se é algo que acontece sempre ou uma verdade absoluta, a gente vai usar o simple present. O simple present é muito fácil de formar. Olha só, vocês lembram dos sujeitos, as pessoas. Então, o he, she, it sempre são os diferentões. Então, com os outros sujeitos, I, you, we e they, o verbo fica no infinitivo, ou seja, sem o to na frente. Por quê? Por exemplo, o verbo to work é o verbo trabalhar. Se eu colocar na frase I work at a company, eu trabalho em uma empresa. Se eu coloco I to work at a company, fica eu trabalhar em uma empresa. Para he, she, it, que são os diferentões, nós adicionamos S no verbo. Mas cuidado, porque esse S não indica plural. Exemplos. She works at a company. Ela trabalha em uma empresa. He studies English every day. Ele estuda inglês todos os dias. Agora, cuidado, alguns verbos têm regrinhas especiais para o he, she, it. Quando adicionamos o S, algumas palavras mudam um pouco. Vamos ver. Quando o verbo termina em O ou no som chiado, que a gente chama, que é o S, SH, CH, nós adicionamos o ES. Então, por exemplo, o verbo to go, ir, ele não vai ficar goes. Ele adiciona o ES, então fica goes. Então, por exemplo, he goes to school. Ele vai para a escola. She watches TV. Ela assiste TV. E quando a gente tem um verbo que termina em Y, mas antes do Y a gente tem uma consoante, a gente vai cortar o Y e adicionar IES. Mas isso é muito importante mais para a escrita, porque na pronúncia não vai mudar muita coisa. He studies a lot. Ele estuda muito. She flies every week. Ela voa toda semana. Então pega o seu caderno e anota aí a fórmula. Essa fórmula também vai estar num PDF que a gente vai deixar aqui na descrição. Então a fórmula é o seguinte: sujeito mais o verbo sem o to mais o complemento. E para he, she, it vai ser o sujeito mais o verbo com o S mais o complemento. A gente viu até agora como formar frases afirmativas. Então vamos ver como formar negativas e perguntas. Agora vem um ponto que muita gente erra. No inglês nós temos os auxiliares. Na frase ele não vai ter tradução nenhuma, mas ele tá ali para nos dizer qual é o tempo verbal, se a frase está no presente, no passado ou no futuro. E o auxiliar do presente é o do e o does. Então vamos para os exemplos. I do not ou don't, que é a contração, like tea. Eu não gosto de chá. She does not like coffee ou she doesn't like coffee. Essas contrações, elas são muito importantes, a gente usa bastante. Porque, por exemplo, quando a gente fala o do not, does not, fica muito pausado, fica robótico. E é por isso que muitas vezes a gente não entende nas músicas e nas séries, porque eles falam rapidinho. Vamos para as perguntas agora. No português, a gente muda só a entonação. Então, já aconteceu com vocês de vocês estarem lendo um texto em voz alta? E aí você vê que no final você acaba vendo que é uma pergunta e você tem que começar a ler desde o começo, só que com entonação de pergunta. No inglês, eles precisam saber desde o começo da frase que eles precisam colocar a entonação de pergunta. É por isso que as frases em inglês vão começar já com o auxiliar. Então, o do e o does vêm no início da frase. Exemplo: Do you study English? Você estuda inglês? Does she work here? Ela trabalha aqui? E olha a pegadinha. Na afirmativa, he likes, mas na negativa e na pergunta o verbo volta ao normal. Assim como o verbo to go não fica goes, fica goes, o do também não fica does, fica does. Então é como se o S, que antes estava lá no verbo, na frase afirmativa, na interrogativa e na negativa, ele vai para o auxiliar, por isso ele fica does. Então o verbo tem que continuar normal, sem o S. Agora presta atenção porque esse é um erro que eu vejo muita gente cometendo. Colocar o S mesmo depois do does. Não pode. Então, does he likes coffee? Errado. Does he like coffee? Correto.
Na afirmativa, o auxiliar fica oculto. Então, a gente vai saber que a frase está no presente pelo verbo, quando tem o S. Ou o verbo está sem o to. E o does já indica que a frase está no simple present. Então, o verbo precisa voltar para a forma base dele. Então, anota aí a fórmula. Para a frase negativa, vai ser sujeito mais o auxiliar na negativa mais o verbo mais o complemento. Já na forma interrogativa, vai começar com o auxiliar, depois o sujeito, depois o verbo e o complemento. E agora que você já entendeu o Simple Present, que tal testar o seu conhecimento? Deixa aqui no comentário uma frase usando o Simple Present que eu vou corrigir para você. E claro, se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Bye, bye!